Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado, sob todos os cuidados de vários médicos. Gastou tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no seu manto. 28. Pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. E naquele instante lhe se estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida. De mim mesmo, ser humano, não tem muita coisa que falar, porque o meu argumento não consegue alcançar a mente das pessoas, nem que estão aqui no templo, nem que vão me assistir no YouTube, nem no Pensando Bem. Mas eu quero que, através do seu poder, toque na minha vida, para ser apenas um instrumento na tua presença, para que a excelência da palavra venha do Senhor sobre a minha vida. E ao ouvirmos essa palavra, seja o tempo que for, aonde estiverem as pessoas ouvindo, no escritório, no carro, na casa, no transporte público, na praia, aonde ela estiver ouvindo, quando ouvir essa palavra, que isso instantaneamente alcance a vida dela e traga bênçãos. Isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Quero que você entenda que é muito importante nós estarmos cientes das coisas que estão acontecendo. É muito importante nós estarmos entendendo as coisas para que nós possamos articular em nossa mente a saída daquilo que Deus quer fazer para nós. Todas as vezes que nós estivermos em uma situação difícil e nós deprimirmos, e nós não agirmos, e nós não procurarmos a saída, todas as vezes que diante de um problema você recusar-se em batalhar, todas as vezes que diante de uma coisa que lhe traga desgosto, de uma coisa que lhe traga tristeza, você se omitir de agir, Deus não vai poder fazer por você. Entenda isso. Infelizmente, o Evangelho não tem sido pregado na sua essência e tem sido usado de uma forma muito abusiva para iludir pessoas. E infelizmente Satanás ele tem agido na onde as pessoas mais têm dificuldade, que é na área financeira. Então nós temos vários postos arrecadadores de dinheiro e tentando vender uma bênção que pode acontecer alguma coisa na vida da pessoa. Só quero que você entenda que não pode acontecer por intermédio de Deus, porque Deus não barganha, Deus não troca, Deus não se sente pressionado por ninguém. Deus não é um ser que trabalha com medo. Ele não tem medo de nada, porque todo o poder está em suas mãos. Ele é o Senhor. Aliás, a Bíblia se refere a Ele como Senhor dos exércitos. É aquele que é o general, o comandante, não sei qual que é a maior patente, não entendo muito de militarismo, mas a maior patente é dele. Ele é o soberano sobre todas as coisas. E então, as pessoas estão fazendo algumas coisas, estão tendo um resultado, mas esse resultado não é garantia que venha de Deus, porque Deus só vai se prestar à palavra dele. Ele faz o que está escrito na palavra. Infelizmente, diante da necessidade das pessoas, Satanás tem agido. Mas eu quero que você entenda, Deus não vai poder fazer nada que nós não mereçamos. Se você não se mover, Deus não pode mover por você, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Deus, por isso que Ele fala, quando Jesus traz os ensinamentos, no começo dos evangelhos, Ele fala assim: eu cuido dos passarinhos, cuido das flores Irmãos, você já parou para perceber o potencial da terra? Você pode fazer um jardinzinho, você planta várias sementes, cada semente vai dar aquilo que foi produzido, ainda nasce mato. Se você não limpa, nasce erva daninha, e no meio de tudo isso ainda nasce flores de cores diferentes. Esse é o poder de Deus. Porque a terra é dele, tudo que produz, ele abençoa para sair produzindo bem. Mas se você não se mexer,
Se você apenas parar e falar assim, eu quero que você faça, Deus não vai poder fazer. Se você não fez por merecer, não se iluda. E o dinheiro que as pessoas vendem, as coisas de Deus, estão vendendo alguma coisa, menos a bênção de Deus. E se estiver recebendo, afirmo para você diante da Bíblia, pode ser que não seja de Deus, porque Deus não se remete a maracutaias. Deus quer que você tenha decisões. Deus quer que você use a tua cabeça, você use o teu raciocínio, você use a tua força, você use a tua inteligência. Porque tudo isso Ele deu para nós, indistintamente. Se você tiver uma mente preguiçosa, você vai ser uma pessoa preguiçosa. Se você achar que você não pode fazer as coisas, você não vai fazer as coisas. Se você se determinar a fazer, vai acontecer, porque Deus vai te dar capacidade. Aí Deus pode te abençoar. Porque todos os dons maravilhosos vêm dele. Você pega em Êxodo, lá no Velho Testamento, não tinha gênio. E um dia Deus falou assim, viu, eu vou dar habilidade para os caras trabalhar com ouro. E apareceu ourives e fazia coisas maravilhosas. Precisava fazer pontes. Ele falou, eu vou dar inteligência para esse cara ser um engenheiro. E dali começou tudo. Aliás, o Velho Testamento nos traz a sombra das coisas do Novo Testamento maravilhosas que aconteceu. Mas nós, cristãos, vivemos por intermédio de Cristo. E Jesus abençoa. Basta você ir atrás dele. Ele vai te abençoar. E nessa semana, eu não sei o que você tem para vencer. Talvez você já estava querendo ficar deprimido hoje, porque tem problema. Viu? Enfrente os problemas. Amanheça cada dia. Aliás, Jesus, a gente precisa ler mais a Bíblia. Ele fala que a cada dia basta o seu mal. Fica se preocupando. Irmãos, amanhã você nem sabe se está vivo. Você que está sentado aqui, ou você que está me assistindo, agora são 10 e pouco da manhã, em um domingo. Talvez você já está preocupado. O que eu vou fazer de almoço? Você pode infartar antes do almoço e morrer. Aproveita esse tempo. Aproveita o tempo que você tem para ser feliz. Aproveita o tempo para falar coisas boas, para pensar coisas boas. Aproveita o tempo para produzir coisas boas. Porque tudo que você plantar, Deus vai devolver para a tua vida. E de repente nós não ficamos assim. De repente a gente fica preocupado. Eu não sei o que vai acontecer. Irmãos, para de se preocupar com o Natal. Nós estamos em outubro. Hoje é mais ou menos dia 18 de outubro. Aniversário da minha filha mais nova, do bebezinho que a gente tem em casa. Irmãos, maravilhoso. Jesus amado, está ficando velho. Entendeu? E ainda vai passar novembro, dezembro. Você já está preocupado em dar presente. O teu salário não vai dar. Você já gastou o 13º, trocou o 13º no banco. Para. Descansa. Faça a obra de Deus. Anuncie Jesus. Compartilhe todas as mensagens que você tiver. Pega uma mensagem, manda por e-mail para o teu amigo, manda para os teus amigos. Irmãos, começa a fazer a obra com mais intensidade, que Deus vai poder te abençoar com mais intensidade. Você está precisando receber, trabalha para Deus. Pronto. Deus abre as portas para você. Pode ser assim? Creia. Faça a Bíblia. A gente vive pelo poder da palavra. Texto que nós lemos, a mulher estava com 12 anos, com uma hemorragia tremenda, sangrava pelo nariz, e aquilo trazia muito desconforto para ela, porque tinha que andar com alguns panos, né? Aquele tempo não tinha tanta coisa sofisticada como nós temos hoje, e ela andava com aqueles panos, e aquilo tudo vermelho, jogando fora e trocando de pano. Diz a palavra que ela já estava pobre, porque tudo que ela tinha, ela já tinha gastado com médicos. Era uma pessoa que teve uma vida, pelo que a gente entende no contexto do texto, já tinha tido uma vida boa, havia estado pobre agora porque tudo que tinha gastou com o médico não resolveu, estava pobre, doente, sem perspectiva nenhuma de vida, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Ela ouviu falar. Irmãos, aquele tempo não tinha Face, aquele tempo não tinha e-mail, de Hotmail, Gmail, PP, não tinha e-mail nenhum. Era boca a boca. E alguém ouviu, ou alguém viu Jesus passar e curar alguém e falou assim, nossa cara, pareceu um tal de Jesus aí, turma não sabe se ele é candidato a vereador, a deputado ou a governador, mas que o cara está fazendo umas coisas loucas. Todos os dias, todos os meses que a gente vai fazer o batismo, eu leio o texto de Nicodemos, e Nicodemos chegou para Jesus e falou assim, viu, o que você está fazendo, o homem natural não faz. Irmãos, nós precisamos divulgar o Evangelho para que pessoas sejam curadas. Tem alguém no teu hall de amigos que está doente, fala de Jesus para ele. Tem alguém na tua família que está doente, fale de Jesus para aquela pessoa. Porque essa mulher que estava pobre, desesperada, sem auxílio de ninguém, não tinha INSS, não tinha auxílio doença, ela não estava encostada na caixa, não recebia Bolsa Família.
E ela estava desesperada, talvez como muitos de nós nessa manhã. Mas ela um dia ouviu falar de um tal de Jesus que ia passar ali. Irmãos, essa mulher, ela venceu algumas barreiras que cercavam a vida dela. Essa mulher venceu alguns preconceitos. Essa mulher tomou uma atitude. Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. Se você tem problema, tenha atitude. O problema tem mesmo. Se você é corintiano, vai ter mais problema ainda. Tudo tem problema, corintiano tem mais problema. Tenha atitude. Aquela mulher podia estar deprimida, aquela mulher podia estar triste, mas quando ela ouviu falar, irmãos, só de ouvir falar de Jesus a pessoa já reanima. Ela podia mais um dia falar assim, não vou, estou fraca, essa hemorragia está consumindo a minha força, né? Você entende que o sangue vai indo, o corpo tem que produzir mais sangue, a energia vai tudo para aquilo. Ela podia estar ofegante, de tão cansada que estava, mas ela ouviu falar do tal de Jesus. E quando ela ouviu falar do tal de Jesus, ela venceu o problema daquele dia. Ela venceu os problemas que ela já vinha sofrendo. Ela venceu a falta de dinheiro. Jesus não cobrou para abençoar aquela mulher. Ela venceu a falta de dinheiro. Ela venceu o desânimo que ela estava passando. E principalmente, ela venceu uma multidão de pessoas. Porque onde Jesus estava, aqui na versão que eu leio, diz que estava uma aglomeração de pessoas. Você tem ideia do que é uma aglomeração de pessoas? Jesus era o centro das atenções e em volta de Jesus muitas pessoas. Pessoas ocupam o espaço físico. Então, aonde tem uma pessoa, você não consegue passar dentro da pessoa. Nós temos corpos, estamos materializados, não passa, não é fantasma. Tem que desviar, tem que pedir licença, tem que empurrar. E essa mulher, eu creio que na sede que ela estava, ela não conseguia nem ser muito educadinha, porque ela precisava atravessar aquela aglomeração e chegar em Jesus. E muitas vezes na vida nós estamos perdendo para as aglomerações de problemas. Muitas vezes nós estamos perdendo para o desânimo, muitas vezes nós estamos perdendo para a falta de esperança. Muitas vezes nós estamos perdendo porque alguém falou que não ia dar certo. E talvez aquele diagnóstico para aquela mulher tenha sido difícil, porque talvez no tempo os caras falaram, eu não sei o que fazer com você. Não tinha um exame de imagem naquele tempo, irmãos. Aquele tempo não tinha uma ressonância magnética, não tinha ultrassom. Aquele tempo não tinha toda essa parafernália que tem hoje. E talvez o médico falou, a senhora está sangrando pelo nariz, eu não sei como estancar esse sangue. Ela tinha uma notícia ruim, ela tinha uma perspectiva ruim, ela não tinha ajuda da sociedade, ela já estava pobre e sem dinheiro, porque tudo que ela tinha gastado e não resolveu nada. Quero chamar a tua atenção, cuidado, as coisas naturais dessa terra não resolvem muitos problemas. Não é porque ela teve dinheiro um dia que ela se sentiu curada da hemorragia, não. Falou que gastou tudo que tinha e o problema persistia. Essa mulher tinha tudo para parar, essa mulher tinha tudo para desistir. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Queria que você parasse para imaginar nesse momento quantas bênçãos que nós teremos em nossas vidas quando nós falarmos de Jesus. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você fizer para as pessoas vai se reverter em bênção para você. Eu fico imaginando a felicidade daquela pessoa que falou para aquela mulher, olha, Jesus vai passar na avenida. Jesus vai passar no centro da cidade. Provavelmente ela não estava perto, ela teve que se deslocar. Irmãos, você tem que fazer, por favor. Cria coragem, essa semana crie coragem. A crise só é crise para quem acredita na crise. Eu peço para você, acredite em Cristo, não acredite na crise. Aliás, tem algumas frases magníficas. Nessa crise, crie. Tire apenas uma letra e crie. Faça coisas novas, faça coisas diferentes. Produza alguma coisa, se esforce. Porque se você se esforçar, Deus vai te abençoar. Repita comigo, se eu me esforçar, Deus vai me abençoar. Essa mulher estava nessa situação. Você imagina a crise pessoal que ela estava. Talvez seja tão grande quanto a crise que nós passamos nesse país. Mas ela não se sucumbiu ante ao problema do meio que ela estava vivendo. Sabe por quê? Na palavra dessa mulher se cumpriu alguma coisa que Paulo falou lá na frente. Ela não estava vivendo mais naquilo que ela via, mas ela começou a acreditar naquilo que ela não via.
Porque ela só ouviu falar de Jesus, não tinha tido contato visual com Jesus, não sabia nem como que ele era, só sabia que ele estava fazendo alguma coisa diferente. Ela teve fé e foi atrás de Jesus. E nesse primeiro dia da semana, talvez você esteja aí já caído para as tabelas, né? Talvez você já esteja pensando assim, vai ser mais uma semana terrível. Eu quero falar para você, muda a tua forma de pensar, muda teu pensamento, se agarra com Jesus e fala assim, essa semana vai ser abençoada. Eu vou passar uma semana de bênção, eu vou passar uma semana de vitória. O Senhor vai estar comigo, o que aparecer eu ponho na marca do pênalti e chute. Irmãos, oportunidade é para acontecer. Para acontecer, você não pode parar. Você não pode deixar de existir, você não pode tomar conta da sua mente. E isso tem que ser trabalhado, não é fácil. Não é fácil a gente vencer problemas, não. Irmãos, ela estava fraca. Essa mulher estava debilitada. Mas ela falou, eu vou, aqui diz bem certo. Pois dizia consigo mesmo, ela estava pensando assim, se eu puder ao menos tocar. Irmãos, ela não queria uma audiência com Jesus. Ela não foi lá para ser recebida com tapete vermelho. Ela não foi lá esperando que ia ter flores. Ela falou assim, se apenas eu tocar, ao menos, ela falou, ao menos eu tocar. Ela não queria pegar na mão de Jesus, ela não queria abraçar Jesus. Ela pôs a fé de ao menos tocar em Jesus, eu serei curada. Diz a palavra, ficarei curada. Ela já foi com a intenção, eu vou tentar para ver se eu vou ser. Não, eu ficarei curada. Sabe o que está faltando para nós? Determinação em nossas vidas. Está faltando a gente fazer o bem. Está faltando a gente plantar coisas boas. E essa é a resposta para muitas perguntas nessa manhã. Talvez você esteja aí perguntando, por que não está acontecendo? Porque você não está fazendo. Ela podia morrer desse problema. Ela morreu, um dia ela morreu. De outra coisa. Mas desse mal ela foi curada porque ela foi procurar Jesus. E nesse momento eu não sei o que você está procurando. Eu não sei por que caminhos você está andando. Mas se o teu caminho não está dando certo, não estou falando que o meu está certo. Mas eu tenho bons resultados para te apresentar. Quando você procura Jesus, Jesus vai te abençoar. Pode ser assim na tua vida? Baixa a tua cabeça um pouquinho. Faça uma meditação nisso que nós estamos conversando. Eu quero que você entenda que os resultados são imediatos. O que você está precisando pode se concretizar hoje ainda. Pastor, mas hoje é domingo, não abre nada. Pastor, o banco está em greve. Pastor, o problema que eu tenho está longe. Não. Tem nada longe de você, porque o teu Deus está em todos os lugares, a todos os instantes. Você tem um Deus onipresente, você tem um Deus onisciente. Você tem um Deus que é o Senhor Elohim, o Deus Elohim, aquele que faz o que não existe. Ele cria aquilo que ainda não existe. Talvez você se sinta num labirinto hoje. Já procurou vários caminhos e você está voltando para o mesmo lugar, você cai no problema. Creia que Deus, através do nome do Senhor Jesus Cristo, pode fazer a diferença na tua vida esta manhã. Aonde você está me assistindo agora, não importa. Talvez você esteja olhando para um celular e fala assim, como que Deus pode falar pelo celular? Ele pode falar pelo celular. E como ele fala pela televisão, ele fala pelo rádio, ele fala lá por carta. Deus pode fazer tudo em qualquer lugar, porque Ele é o Senhor. E aquela mulher não foi abençoada porque ela foi privilegiada. Talvez ela era uma das pessoas esquecidas pela sociedade. Porque cuidado com as amizades, porque amizades são boas enquanto você tem alguma coisa para dar, viu? Você que está abandonando os caminhos do Senhor pelos amigos, pelas coisas desse mundo, estão puxando o teu saco enquanto você tem alguma coisa. O dia que você não tiver nada, você vai ficar esquecido. Se você tiver dúvida do que eu falo, visite as periferias das grandes cidades. É o lugar dos esquecidos, é o lugar dos menos favorecidos, é o lugar daqueles que não têm salário. É para lá que a gente vai. E você talvez está muito envolvido com coisas, esquecendo de Deus. E eu não estou falando para você parar tudo, viu? Sirva a Deus aonde você estiver.
Sirva a Deus com o teu emprego, sirva a Deus na tua empresa, sirva a Deus em qualquer lugar. É só servi-lo. E servir a Deus não é muitas vezes, e na maioria das vezes, não é com atos físicos, é na tua inteligência. Ore mais vezes a Ele por dia. Gaste um pouquinho de tempo em falar: Senhor, muito obrigado. Seja educado, seja gentil. Alegre o Senhor com a tua vida, que Ele vai realizar os desejos do teu coração. Aquela mulher estava esquecida, velhinho. Estava sem dinheiro com a doença. Estava triste com a doença. Estava desamparada pelas pessoas e com a doença. Mas um dia ela ouviu falar que Jesus havia de passar naquele lugar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, foi o que incentivou aquela mulher a tomar uma atitude. E nesta manhã eu quero que você ouça falar desse Jesus e tome uma atitude. E essa atitude vai trazer bênção para a tua vida. Aí eu quero que você comece a falar de Jesus para as outras pessoas. Porque outras pessoas que estão em dificuldade, com doença, com problema, nas periferias da vida, vão se achegar a Jesus. E elas vão experimentar o poder de Jesus e vão sair falando de Jesus. E mais pessoas vão conhecer Jesus. Ele não cobra, Ele não nega ajuda. Ele não faz nenhum tipo de chantagem com a pessoa. Para te falar a verdade, a coisa foi muito louca que Jesus não tinha nem visto aquela mulher. Mas aquela mulher se achegou a Jesus. Mesmo que você ache que Ele não te ama, é só uma ignorância da tua vida. Se você chegar perto dele, Ele vai te abençoar. Aquela mulher não queria ser bem recebida, ela não queria que pusesse tapete vermelho para ela. Ela não tinha a prepotência e arrogância de ser atendida exclusivamente no meio daquela multidão. Se eu apenas tocar. E ela venceu e ela tocou. E nesta manhã, vença os obstáculos, vença as barreiras, vença as dificuldades. Vença a sua depressão, vença a sua tristeza, vença os obstáculos e toque em Jesus. Eu quero dizer que vai ser imediatamente. Aí você fala: pastor, é domingo. Não tem problema, Jesus já está trabalhando para você no domingo. Amanhã, quando você chegar lá no teu serviço, se você tocar nele hoje, as coisas já vão estar transformadas. Porque Jesus não é a crise, Jesus é a saída dos problemas para você. Se você tocar nele, não importa o grau de dificuldade. Não importa nem se você já foi rebaixado de classe, né? Porque quando você tem coisas físicas, as pessoas te têm em um bom lugar. E talvez as pessoas já te rebaixaram. Mas eu quero falar uma coisa para você. Jesus não vive das avaliações pessoais de pessoa. Jesus vive do sangue do Filho dele que está sobre a tua vida. E quando ele bater o olho e ver o sangue de Jesus em tua vida, você vai ser levado de novo ao lugar que você tem que ser. Filho de Deus, para receber todas as dádivas de Deus que você tem direito. Porque Jesus lhe assegura isso pelo nome e pelo sangue dele. Eu quero que isso aconteça na tua vida ainda esta semana. Quero que essa semana aconteça coisas maravilhosas. Porque com Jesus a coisa é imediata. Irmãos, a mulher tocou em Jesus. E no mesmo instante, irmãos, foi pôr a mão ser curado. Pisca aí. Foi desse jeito que aconteceu. Piscou, aconteceu. Ela tocou. Ela foi empurrando todo mundo. Certamente tem hora, irmãos, que a gente não tem que ser muito polido, não. Eu acho que ela não conseguiu pedir licença. Ela foi metendo o peito mesmo e saindo. Dá licença. Irmãos, quando você precisa chegar em Jesus, meta o peito e vai para cima. Que se você for fazer o que as pessoas querem, deixa para amanhã. Você já pensou se ela vai pedir auxílio para alguém e fala assim, fosse pedir auxílio para alguém, a pessoa fala: não, mas você está muito debilitada, imagina. Espera Jesus voltar. Aí você toca nele. Ela podia morrer, e talvez hoje você pode morrer espiritualmente se você não se apegar em Jesus. Não ouça conselho das pessoas, deixa o Espírito Santo tratar na tua vida. Viu?
Porque Deus não precisa de... essa besteira que a voz do povo é a voz de Deus, isso é uma balela desgraçada. Não acredita nisso não. Deus é teu pai e fala com você, te conhece como filho. Deus não manda recado para a gente. E o sangue de Jesus foi vertido na cruz em favor da tua vida. Você não precisa pedir bênção para terceiro, não. Aquela mulher não foi procurar o Senhor. E se alguém falou para ela, deixa para amanhã, ela ignorou. Tem conselho humano que quer te afastar de Jesus. Presta atenção no que eu estou te falando, que essa palavra é profética. Tem conselho humano que quer te afastar de Jesus. Viu? Se estão falando para você que você está vindo muito à igreja, é o diabo que está falando com você. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você está fraco, se pega mais no evangelho. Está querendo desanimar? Leia mais a Bíblia. Não pode vir aqui todos os dias no culto, que tem culto terça, sexta e domingo. Você trabalha, estuda, está no segundo. Leia a Bíblia todo dia. O que você tiver, a palavra que for ministrada aqui, o Espírito Santo leva aonde você estiver agora. E irmãos, e não estou falando que leva porque meus cultos são gravados e passa na televisão, e passa no Face, e passa no... Não, leva porque o Espírito Santo pega essa palavra e leva na mente da pessoa. Porque tem gente que não tem acesso a nada disso, está sendo alimentado. Porque tinha o desejo de estar, não o pôde estar, Deus já abençoou. Você quer saber? Essa mulher foi curada quando ela falou assim, vou tocar nele. Pronto, não aconteceu. Jesus conta muito com o desejo do teu coração. Ela falou assim, eu quero, eu vou. Irmãos, ela não tinha condições físicas, ela estava doente, ela estava deprimida, ela estava pobre, sem dinheiro, mas ela falou, eu vou. E quando ela foi e o fez, a bênção chegou na vida dela.